Imaginem a cena. A porta de uma emergência abre-se de repente, chega um paciente politraumatizado. O relógio começa a contar e, no meio daquele caos todo, a mente de um cirurgião tem que funcionar como um algoritmo preciso, uma série de decisões de vida ou morte. É exatamente esse algoritmo que vamos descodificar hoje. Olha só o que vamos ver. Primeiro, a grande questão inicial. Depois, o algoritmo do trauma contuso. A seguir, a resposta ao trauma penetrante. Vamos espreitar a zona de dano, os órgãos mais afetados e, por fim, a cirurgia de controle de danos. Vamos a isso? Ok, então, tudo no trauma abdominal começa com uma única pergunta fundamental. É o tipo de lesão e, acima de tudo, a estabilidade do paciente que vai ditar cada passo que vem a seguir. Basicamente, o trauma divide-se em dois grandes grupos. De um lado, temos o trauma contuso. Pensei num acidente de carro, uma queda. O impacto é indireto, mas as forças de desaceleração causam estragos por dentro. E quem sofre mais? Geralmente, o baço. Do outro lado, o trauma penetrante. Aqui, um objeto entra mesmo no corpo. Se for por arma de fogo, o intestino delgado é o alvo mais comum. Já se for por arma branca, é o fígado que costuma ser mais atingido. E é aqui que tudo se decide. A sério, antes de saber o que está lesionado, antes de qualquer outra coisa, uma única pergunta define o caminho todo. O paciente está estável ou instável hemodinamicamente? Essa é a questão. Muito bem. Vamos então focar-nos no trauma contuso. E é aqui que a resposta àquela pergunta, estável ou instável, nos leva a um algoritmo super claro, super lógico. Pronto, esta é a grande bifurcação do caminho. A estabilidade do paciente decide tudo. Basicamente a questão é, temos tempo para investigar a fundo ou temos de agir agora para salvar uma vida? E esta é uma daquelas regras de ouro, daquelas para decorar. Se o doente está estável, o exame de eleição é a tomografia computadorizada com contraste. Porquê? Porque nos dá um mapa anatómico super detalhado das lesões. E com esse mapa conseguimos traçar um melhor plano. Mas e se o doente estiver instável? Bem, aí o cenário muda da água para o vinho. Instabilidade é quase sinónimo de hemorragia ativa. Não há tempo para o levar à TC. A equipa precisa de respostas e precisa delas rápido, ali mesmo, na sala de trauma. E a resposta chama-se FAST. É uma ecografia, mas uma ecografia super rápida e focada, feita ali, ao lado da cama. O que é que ela procura? Procura sangue ou líquido livre em 4 sítios-chave onde ele se costuma acumular. À volta do coração, no espaço entre o fígado e o rim, entre o baço e o outro rim e lá embaixo, na pelvis. E aqui dá para ver bem que uma técnica é simples e eficaz. A sonda do ecógrafo é colocada nestes pontos para se ter uma visão super rápida e que pode ser decisiva. E existe uma versão alargada, o iFast, que ainda dá uma olhada ao tórax para ver se há algum pulmão colapsado, um pneumotórax. Agora reparem bem na diferença. À esquerda, a imagem está limpa. Vemos o fígado e o rim encostadinhos um ao outro. Agora, olhem para a direita. Estão a ver aquela faixa escura, preta, que a seta está a apontar? Isso é líquido. Isso é sangue. E isto é um FAST positivo. É a prova de que há uma hemorragia lá dentro. E quando juntamos as duas coisas, um paciente instável e um FAST positivo, só há uma conclusão possível. Uma. Esse paciente tem de ir para o bloco operatório. E tem de ir agora. Então, para resumir isto tudo, a escolha da ferramenta de diagnóstico depende totalmente da estabilidade. Se o doente está instável, as opções são o FAST, que já vimos, ou o LPD, o lavado peritoneal diagnóstico, que é mais invasivo. Mas se o doente está estável, não há dúvida, a TC é o melhor que temos. Cada coisa a seu tempo. Ok, vamos mudar de cenário. Agora, o trauma penetrante. Aqui, as regras para decidir se é preciso operar são, muitas vezes, ainda mais preto no branco. Existem situações que são literalmente um bilhete de ida só de ida para o bloco operatório. Por exemplo, um tiro que atravessa a barriga, instabilidade hemodinâmica, órgãos a sair pela ferida, a chamada evisceração ou sinais de peritonite, que é uma inflamação muito grave lá por dentro. Qualquer uma destas coisas é sinónimo de cirurgia imediata, sem discussão. Agora, num doente estável que sofreu uma facada, o sítio da ferida é tudo. Se for na parte da frente do abdômen, o que se faz é explorar a ferida localmente. Se o corte chegou àquela membrana interna, o peritônio, o paciente fica em observação. Mas, se a facada for no flanco, ou seja, de lado, ou nas costas, aí a história é outra. É muito mais perigoso e aí uma TC bem detalhada é absolutamente fundamental.
Muito bem, depois de tomada a grande decisão operar ou não operar, vamos agora olhar mais de perto para os órgãos que mais sofrem no trauma abdominal. E os campeões, por assim dizer, são o baço e o fígado. O baço, como já dissemos, é o órgão mais vezes lesionado no trauma contuso, e as lesões dele são classificadas numa escala de 1 a 5. Pensem assim, se o doente estiver estável e a lesão for de grau baixo, tipo II2 ou 3, muitas vezes nem é preciso operar, basta vigiar. Mas se a lesão for mais grave, grau IV ou 5, ou se o doente estiver instável, aí a conversa é outra e a cirurgia é quase sempre necessária. Depois do baço vem o fígado, e o fígado é um órgão enorme, cheio de vasos sanguíneos, por isso dá para imaginar que uma lesão ali pode causar uma hemorragia brutal. A lógica do tratamento é muito parecida com a do baço, tudo depende da estabilidade do doente e da gravidade da lesão. E isto leva-nos direitinhos ao nosso último ponto. Uma estratégia de último recurso, pensada para os doentes mais críticos de todos, aqueles que estão tão mal que simplesmente não aguentariam uma cirurgia normal, longa e completa. Quando um doente perde muito sangue, entra num ciclo vicioso terrível, conhecido como a tríade letal. Funciona assim. A perda de sangue faz a temperatura do corpo baixar. O choque torna o sangue ácido. E estas duas coisas impedem o sangue de coagular. O que acontece? A hemorragia piora. E o ciclo recomeça. O objetivo da cirurgia de controle de danos é precisamente quebrar este ciclo mortal. A ideia aqui é muito simples. Em vez de se tentar arranjar tudo numa cirurgia que levaria horas, o cirurgião entra, faz o mínimo indispensável para controlar a hemorragia e a contaminação e sai. É uma cirurgia super rápida. A barriga fica temporariamente aberta e o doente vai para os cuidados intensivos para recuperar. Só 1 ou 2 dias depois, quando estiver mais estável, é que se volta para fazer a reparação definitiva. E esta imagem mostra isso na perfeição. Em vez de se tentar cozer um fígado que está a sangrar por todo o lado num doente super instável, o que o cirurgião faz é empacotar o fígado. Põe compressas à volta para fazer pressão e estancar o sangue. É uma solução temporária, claro, mas é uma solução que salva a vida. No final de contas, o tratamento do trauma é isto, um algoritmo, um roteiro que está sempre a ser atualizado. Cada passo, desde aquela primeira pergunta sobre a estabilidade até estas técnicas de controle de danos, é um elo numa corrente que salva vidas. A questão que fica no ar é, com as novas tecnologias, as novas técnicas, como é que este mapa vai ser na próxima década?